time, dos jogadores, após não renovar o contrato com a América. Não, com o Cruzeiro. O goleiro Fábio tá na mira, aí sim, do América. Ele não renovou com o Cruzeiro, quem tá de olho? Olha o Salum, ó. O Salum tá só observando, olhando, na mira do Coelho. Meu querido Léo Gomide, todo mundo falando assim, que bom que deu tudo certo com a cirurgia do Matheus Cavicchioli ontem, o médico do América até já se pronunciou, a gente vai ver se consegue já uma palavrinha dele. Todo mundo pensando em Jailson e tal, aí ontem surgiu, foi ontem ou antes de ontem? Foi ontem, né? Ontem surgiu o nome do goleiro Fábio. Tá aí solto no mercado, não renovou com o Cruzeiro, já é uma cidade que ele conhece como a palma da mão, com luvas e sem luvas. Ele seria um ótimo nome na sua opinião? Seria assertivo o América acertar com o goleiro Fábio, visando uma Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Meu querido Gomide. Acredito que seria uma contratação bastante impactante, CJ. Sabemos que o Fábio ele não está ainda, né, vamos colocar dessa forma, na metade da carreira, ele já está mais para o final, né? Mas ainda assim é um jogador que tecnicamente corresponde. Então, diante de todas as movimentações do mercado, e aí claro que a gente leva em consideração o currículo que ele construiu no Cruzeiro, né? Pelo menos na minha avaliação, até porque o goleiro é uma posição mais específica, né? Geralmente tem mais longevidade os atletas que atuam no gol, se querem, né, na verdade. Eu acho que seria uma das contratações mais impactantes aí desse início de mercado ou período de transferências do futebol brasileiro, né? Alguns campeonatos já começaram oficialmente, né, alguns estaduais, mas os principais ainda não. Mas eu acredito que seria uma contratação em que o América mostra um certo arrojo aí na contratação, né? Na busca por infelizmente, devido à situação do Cavicchioli, se ele não tivesse sido diagnosticado com esse contratempo de saúde aí, o América não iria ao mercado talvez para contratar um goleiro, mas emergencialmente precisou. E eu acredito que seria um grande nome, CJ. Eu acho que tem muito uma questão, né? Hoje pela manhã estava pensando a respeito disso. Por exemplo, o Fábio, caso ele permanecesse no Cruzeiro, eu acho que ele chegou a um status junto ao torcedor e dentro da instituição que nada praticamente arranha um pouco a imagem do Fábio, a idolatria que ele tem por parte dos torcedores, né? Por parte de funcionários do clube, enfim, para quem vive o Cruzeiro, seja como alguém que trabalhe no clube ou que seja que torça para o Cruzeiro. É muito difícil, talvez, se ele continuasse no Cruzeiro, que ele arranhasse a imagem dele em termos de não tivesse um ano tecnicamente tão bom, né? Se ele demonstrasse ali alguns erros técnicos que causassem um certo impacto ou não para o clube como um todo na temporada, mas isso não diminuiria a idolatria que todos têm pelo Fábio no Cruzeiro, né? Eu acho que ele havia chegado numa situação no Cruzeiro que, entre aspas, aquela zona de conforto, né? O que ainda poderia propiciar ao Fábio em termos de desafio no Cruzeiro? Ele é um jogador que viveu tudo dentro da instituição. Desde as grandes conquistas, como ele foi bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, mas os demais títulos ele ganhou todos, né? E participou também de uma página que os torcedores querem esquecer ou buscam esquecer, que é a questão do rebaixamento. Mas tecnicamente ele sempre esteve em um nível que nunca foi questionado, né, em termos de atuação. Então ele chegou num status ali que não tinha talvez mais para onde ir. Bateu no teto. No América eu acho que é diferente, CJ. Eu não acho que ele tenha ainda a provar o que ele é como jogador. Mas eu acho que é diferente chegar num ambiente que você não conhece, você não está acostumado com os torcedores, você tem um novo grupo de jogadores para interagir, em que ele
se for contratado, vai buscar se tornar ali uma das referências, né, em relação à liderança, capacidade técnica, mas ele vai ter que buscar isso. E eu acho que isso pode ser interessante, claro, se ele estiver afim desse desafio, né? Eu acho que isso é interessante. Ele saiu um pouco daquele ambiente que ele estava acostumado. E isso talvez fazê-lo enxergar o futebol de uma forma que ele estava vendo só através de um prisma que era no Cruzeiro, onde ele tinha batido no teto e não tinha mais desafios, talvez. Acho que o América pode ser um grande desafio, tanto profissional quanto pessoal. Acho que ele pode desenvolver algumas outras habilidades que talvez ele, no Cruzeiro, achava que não tinha ou que ele não precisava desenvolver. Eu acho que será uma grande contratação caso... Tipo quais? CJ, eu acho que a partir do momento que você trabalha numa empresa e muda, talvez o seu comportamento mude. Você passa a enxergar... Ele saindo do Cruzeiro e vestindo outra camisa, talvez ele já vá enxergar o futebol como um todo de uma forma diferente, né? Do que realmente, assim, eu acho que é uma questão muito emocional o que eu estou falando, né? É difícil de falar o que uma pessoa sente, mas eu acho que tem pessoas que se identificam muito, e no caso, em qualquer setor profissional, com uma empresa e que não enxerga que existem outras possibilidades. De que ele pode ser feliz jogando em outro clube, que você pode ser feliz trabalhando em uma outra empresa. E chegue lá, tem pessoas que te façam ver a vida, ver o esporte através de uma maneira que ele não tinha visto até hoje. Fala assim, caramba, que passo legal que eu estou dando na minha carreira. É diferente mesmo. Mas longe de estar numa zona de conforto, né? Não, sim. Eu não acho que ele está... Eu digo zona de conforto no Cruzeiro, assim, porque se nós formos avaliar o que o Fábio construiu no Cruzeiro, ele conquistar o acesso seria mais um legado importante que ele deixaria. Mas em termos de título, idolatria, não tinha mais... Eu acho que tinha chegado num ponto em que, a partir dali, ia ser o quê? Qual seria o próximo objetivo? 1000 jogos e levar o time na Série A, né? O desafio tem dele. a questão dos 1000 jogos, que é uma marca que é pouco alcançada no futebol brasileiro, né? Eu acho que no América ele tem novos objetivos. Não que o acesso à Série A não seria um objetivo, é um objetivo. Só que é um objetivo diferente, com um grupo diferente, com pessoas diferentes. E eu acho que é interessante, pessoalmente e profissionalmente para ele. Interessante você falar isso. Não vi ninguém comentando sobre isso, não. Vi mais, assim, repercussão positiva, negativa também de torcedores do América, falando da história dele é muito grande no Cruzeiro, essa ligação de torcedores criticando, ao meu ver, equivocadamente. Mas é claro que eu respeito toda e qualquer opinião. Eu acho que o Fábio é um grande nome para o América e seria de uma grande ajuda. Já está adaptado à cidade, né? Já tem uma identificação com o povo mineiro e um respeito com vários torcedores de rivais mesmo do América, do Atlético. É um cara muito respeitado. Ô Gris, você acha também, como Gomide, assim, que é um novo desafio, ou poderia ser um novo desafio para o Fábio? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se você acha um ótimo nome, ou um bom nome, ou um nome como o do Jailson ou outro qualquer para o América. Ou seja, eu não vejo nome melhor, sinceramente, para o América. Eu acho que o Fábio é um goleiro que tem muita rodagem, né? Muita experiência, muita bagagem, que conta para um momento como esse, né? O América vai jogar uma competição que ele nunca disputou, vai ficar na Série A mais uma vez, algo que não é comum, né, para o clube. Então, ter alguém que tem essa experiência, essa bagagem do Fábio, eu acho que é importante. E é um goleiro que se mostrou ainda muito capaz, né? O 2021 do Fábio foi muito bom. Apesar de todos os problemas do Cruzeiro, de todas as dificuldades que o Cruzeiro teve e tudo mais, o Fábio, quando foi exigido, ele não comprometeu, né, em quase nenhum momento na última temporada. Então, eu acho que seria um ótimo reforço, acho que seria muito bom pro Fábio, né? A gente nunca sabe o que é que o jogador quer, né, o CJ, para a vida dele, a não ser quando ele deixa isso público muito claro. Mas, assim, imaginar pro Fábio, nessa altura da carreira, da vida dele, sair de Belo Horizonte, deixar a família para trás, para passar um ano aí em outro clube qualquer, onde ele não vai criar uma identificação, e tudo mais, talvez nem valha tanto a pena, né? Talvez seja melhor mesmo encerrar a carreira e ficar por aqui com a família, por exemplo. Mas no América isso muda muito de cenário, né? Porque aí você consegue se manter na cidade, vai jogar num clube que vai disputar a Série A, que vai disputar a Libertadores, que eu acho que era algo que já não passava mais pela cabeça do Fábio, né? Contratinho de 1 ano, você faria? Ah, sim. É? Com o Fábio tem que ser sempre de ano em ano, né?
pela idade, acho que não justifica você pensar num contrato mais longo, nem para o Fábio, inclusive. Mas então, assim, você ter a oportunidade de voltar a jogar uma Libertadores, de voltar a jogar uma Série A. E assim, é óbvio, né, CJ, o que eu vou falar aqui, que o Fábio ele não precisa provar nada para ninguém, né? A carreira do Fábio ela é gigantesca, o maior jogador da história do Cruzeiro. Só de ter isso aí, ou de se colocar nessa disputa, né? Já é uma carreira que ninguém pode contestar. Mas eu acho que vai ficar um gostinho pro Fábio ainda, sabe? De querer mostrar, assim, num time de Belo Horizonte, disputando inclusive o mesmo campeonato que o Cruzeiro no início da temporada, de uma pontinha de querer mostrar que era capaz de ajudar, sabe? É claro que a gente sabe que a decisão da não permanência do Fábio no Cruzeiro, ela não foi uma decisão técnica, né? Uma decisão simplesmente de ordem técnica, de olhar e falar assim, vamos conseguir um goleiro melhor do que o Fábio aí. Não foi essa, não foi isso que pesou para o Cruzeiro. Qual? O que pesou? A parte financeira, né? Da dívida antiga e tudo mais, acho que foi o peso. Mas eu acho que pode ficar uma pontinha nele de motivação extra mesmo, sabe? De querer provar mesmo que era capaz de oferecer ao Cruzeiro, que era onde ele queria estar, né? Algo mais nessa temporada e que acabou não sendo aceito. Eu acho que seria um grande nome para a América e uma grande história para o futebol mineiro, assim como um todo, né? Uma grande oportunidade do Fábio se despedir em Belo Horizonte, de ter um reencontro com o torcedor do Cruzeiro, né? Caso feche mesmo, logo a gente vai ter um América e Cruzeiro, pode ser a última vez que o Fábio entra em campo numa partida do Cruzeiro, né? Mesmo que por outro clube. A terceira rodada é América e Cruzeiro, do Campeonato Mineiro. Não sei nem se ele já estaria apto, né? Pelo tempo que acabou ficando parado aí, mas enfim... Acho que seria um bom nome, o CJ. Assim, né? Entre os nomes que foram falados, entre ele e o Jailson, acho o Fábio um goleiro bem mais confiável do que o Jailson, com uma história muito mais sólida aí de titular e tudo mais, num grande clube. Enfim, vamos ver qual que vai ser a escolha tanto do Fábio quanto do América. Concordo com você. Achei legal.